teve um ensinamento que o Juninho nos trouxe lá dentro do Instituto, falando que lá nós vamos beber da fonte, que lá é o marco inicial, é a árvore, é a raiz, mas essa árvore tem muitos galhos. E ele falou um ponto que até nós, a Anice até enfatizou depois também, né, Anice, esse ponto, que nos pegou de surpresa. Ele disse: tá aqui nessa fonte é fácil, agora o difícil é estar lá na ponta do galho e lembrar que faz parte da fonte, que precisa aplicar na prática, dentro da casa espírita, aquilo que nós estamos mantendo a história aqui, para que todos relembrem. Então, que toda essa história do berço do Espiritismo no Brasil, do esforço de tantos, né, que vieram depois de Jesus, desde a França, Kardec, passando por Eurípides, por toda aquela região de Minas, depois o nosso Chico, o nosso Divaldo. Para quem está ligado ao MAP, a gente tem também, antes de Kardec, depois de Jesus, Francisco de Assis e Fabiano de Cristo, ali reencarnando por volta de quase 1700, 1600 e pouco, acho que é 1676, se eu não me engano. Então, nós estamos sendo chamados há muito tempo. E ir lá para Minas relembra o que nós temos que aplicar aqui na nossa vida e na nossa casa. Aquela energia que é construída lá é a mesma energia que os amigos espirituais podem nos trazer aqui. Só que precisa, além da espiritualidade, de pessoas que têm o empenho, a perseverança, o amor, a dedicação, a fidelidade. Então, lá Santa Maria nos trouxe essa ideia de lembrar que nós fazemos parte desse galho. E é um fazer parte coletivo, onde cada um faz um pouquinho. E quando nós vamos lá para Alzira, no Colégio Allan Kardec, também sobrinha neta de Eurípides, e questionamos a Alzira sobre o período da pandemia, sobre muitas pessoas que permaneceram, ela diz, no virtual, ou até de muitas casas que fecharam as suas portas nesse período, e os dados do IBGE estão aí no Brasil, uma redução de 2,2 para 1,8 da população espírita. Ela nos diz: quem não voltou era porque não era verdadeiramente espírita, cristão. Porque o Colégio Allan Kardec só mantém as portas abertas porque desde a época do professor Eurípides se mantém fiel aos ensinamentos de Jesus e a Kardec. É a fidelidade de propósito, como o Ricardo bem lembrou aqui ao lado. Queridos, que nós possamos, nos nossos estudos, nas nossas atividades aqui na casa, na abertura todos os dias desse portãozinho azul, manter essa fidelidade a Jesus, a Kardec, a toda essa egrégora espiritual. Que nós tenhamos muita responsabilidade com o nosso planejamento reencarnatório. Não é para os outros, é primeiro de tudo para a gente. Não vamos perder essa oportunidade. O irmão Tadeu, lá atrás, uma vez nos disse que ele teve um sonho com a mãe dele e a mãe mostrava uma obra. E ele dizia: mãe, mas quem que vai construir essa obra? Ela disse: olha, é uma obra de Maria Santíssima, e quem vai construir somos nós. Então imaginem, ali, para quem esteve em Araxá, na Casa do Caminho, é uma obra de Maria, mesmo não estando mais com o hospital agora, só com a parte do centro, não é mesmo? E Tadeu nos falou da sabedoria, mas da sabedoria diária, de todos os dias fazer o nosso melhor. Então, em cada ponto que nós passamos, a mensagem se explicitou. E
e que nós possamos continuar fiéis no nosso sentimento, na nossa vontade, na nossa oportunidade de fazer o melhor, e que nós possamos entender que nós somos chamados para sermos reconhecidos. Essa frase está muito na minha cabeça desde ontem, pela espiritualidade. Nós seremos reconhecidos por quanto nós amarmos uns aos outros. Que nós possamos aprender na nossa comunidade, coletivamente, a internalizar esse evangelho, vivenciar nas nossas vidas, mas principalmente compartilhar em cada momento, principalmente numa casa que lida com tantas pessoas. É importante a paciência, é importante não se melindrar, é importante não achar que tem alguém do lado perfeito, que alguém aqui é iluminado, porque nós estamos todos no mesmo estágio de aprendizes do Evangelho, necessitando profundamente uns das orações dos outros, necessitando profundamente uns das energias dos outros. E os bons espíritos se mantêm na obra quando tem pessoas sérias e focadas no objetivo com Jesus. Mediunidade existe em todo lugar do planeta, mas mediunidade a serviço de Jesus vem resgatada sem aspecto ritualístico, mas no compromisso da evolução moral de cada um de nós, aplicando aquilo que Jesus nos ensinou. Foi por isso que Jesus trouxe o Consolador prometido, que o Evangelho de João nos diz, para resgatar, da mesma forma que Francisco fez com a igreja naquele momento que estava tão desviada. Jesus, através da codificação, nos traz uma bússola certeira de como lidar com a nossa mediunidade, com as nossas sensibilidades e com a nossa jornada evolutiva. Todos nós temos compromissos, e num planeta de provas e expiações, os compromissos nem sempre são suaves. Muitas vezes exigem de nós muitos desafios, através dos relacionamentos, às vezes através de lutos muito próximos de nós, às vezes de provas ligadas à nossa saúde muito desafiadoras, e tantas outras variáveis que nós podemos dizer. Mas nós sabemos que Jesus continua conosco. Enquanto os galhos estiverem frondosos, a fonte vai continuar viva. Nós temos um compromisso com esses espíritos. Nós temos um compromisso com Santa Maria, com o sacramento. Que nós possamos coletivamente, em nome do Cristo, durante essa noite de sono, relembrar. Muitos dos sonhos que nós temos aqui, nós somos levados principalmente ali para o espaço Bezerra de Menezes. Alguns lembram, mas espiritualmente é um pouquinho diferente. Em outros lugares também, mesmo que a gente não recorde conscientemente, que nós possamos trazer nos nossos sentimentos a força dessa energia, que é o amor do Cristo por nós, para nos relembrar mais uma vez: está tudo certo. E assim, nós vamos agora para o nosso momento de oração, agradecendo